Olá, estudantes do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 36, na matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso estudo sobre as camadas e estruturas geológicas, essa parte 2. Nessa aula nós veremos sobre a história da Terra contada através da geologia e vamos falar sobre as divisões cronoestratigráficas da Terra. É quase um trava-língua, uma única palavra, mas enfim. Vamos definir o que são essas divisões cronoestratigráficas e o que é geologia. Geologia é o estudo das eras geológicas, é o estudo das rochas, das suas formações e das suas modificações. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre as rochas, a parte da litosfera, por isso que a gente focou bastante na litosfera na nossa última aula, porque é a partir da litosfera que nós conseguimos estudar a história da Terra. E com base nelas, nós temos as divisões cronoestratigráficas do planeta. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje: identificar os diferentes intervalos de tempo que contam a história da Terra, e nós vamos também conhecer os éons, Adeno, Arqueano e Proterozoico, bem como os principais acontecimentos existentes em cada um deles. Já começamos com algumas palavras um pouco difíceis, um pouco novas, mas enfim, vamos passo a passo, devagar, definindo o que significa cada um deles na nossa aula de hoje e no final tudo vai fazer sentido, tá certo? Éons, Adeno, Arqueano, Proterozoico e o que é cada um deles. Vamos com calma. Para isso eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal. Tendo o caderno e o penal, vocês podem fazer as anotações necessárias para a gente compreender esse conteúdo com mais facilidade, com maior qualidade, e depois vocês vão poder fazer as suas revisões para estudar para uma avaliação, enfim, para um exercício depois. Enfim, é muito importante essas anotações para a sua revisão, para a assimilação melhor do conteúdo. Anotações são muito importantes. Vão por mim, façam anotações que vocês vão gravar com muito mais facilidade o conteúdo, e quando vocês precisarem estudar para uma avaliação, por exemplo, às vezes vocês nem vão precisar estudar tanto. Vão ler uma única vez aquele conteúdo e já vai ficar bem claro o conteúdo, do que ele se refere, o que vocês precisam conhecer dele. Vamos começar então? As fases da história da Terra. Eras geológicas correspondem à denominação dos geólogos de uma fase da história da Terra. A história de nosso planeta, que tem cerca de 4,6 bilhões de anos, foi dividida pelos geólogos em escalas de tempo como forma de melhor organizar a compreensão sobre a passagem e a evolução da Terra. O longo intervalo de tempo geológico da Terra foi dividido em tempos menores, chamados de unidades cronoestratigráficas, que, por sua vez, são divididas em éons, eras, períodos, épocas e idades. Então, a Terra, acredita-se que ela tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Essa é uma unidade cronoestratigráfica, é a vida da Terra, o planeta Terra como um todo, a sua história. E toda essa vida da Terra, fica difícil a gente estudar lá no início, lá no meio da vida da Terra. Os geólogos, eles se reuniram em muito estudo, em muita conversa e dedicação nisso, eles começaram a dividir o tempo em tempos menores, essa fase da Terra. E eles dividiram nas unidades cronoestratigráficas, nas unidades de tempo, éon, eras, períodos, épocas e idades. Os éons são grandes períodos de tempo. As eras são períodos um pouco menores de tempo, dentro dos éons. Os períodos são períodos de tempo menores ainda. As épocas menores que os períodos. E as idades são períodos de tempo menores que as épocas.
vai se tornando cada vez mais específico um determinado período de tempo, certo? Um determinado acontecimento ao longo da história da Terra. E como que é feito esses estudos das unidades cronoestratigráficas, enfim, da história do planeta Terra? São sondas coletadas do interior do planeta, da nossa crosta. Então, é um buraco feito e do centro desse buraco você tira essa rocha, uma coluna de rocha. E essa coluna de rocha ela vai ter algumas camadas de sua formação. Cada camada de formação representa um período do nosso planeta, da formação do nosso planeta. E com base nos estudos de radiação liberados e armazenados nessas rochas, é possível dar uma data de quando aquele acontecimento, de quando aquela camada de rocha se formou. Para a gente ter uma ideia, nós temos as árvores. Se nós cortarmos uma árvore no meio, ela vai apresentar alguns anéis. Cada anel daqueles mais claro representa um verão pelo qual aquela árvore passou. Ela é seguido de um anel mais escuro, que representa o inverno. Anel claro e escuro representam um ano de vida da árvore. Então, na ideia da Terra seria bem parecido. As diferentes camadas do solo representam diferentes períodos de formação da Terra. Mais ou menos essa é a ideia. A palavra éon significa intervalo de tempo muito grande. A história da Terra, de 4,6 bilhões de anos, é dividida em quatro éons. O éon adiano, o éon arqueano, o éon proterozoico e o éon fanerozoico. Certo? Então, os 4,6 bilhões de anos são divididos nesses 4 éons. Período muito grande de tempo, intervalo muito grande de tempo. Com exceção do adiano, todos os éons são divididos em eras. Uma era geológica é caracterizada pelo modo como os continentes e os oceanos se distribuíam e como os seres vivos nela se encontravam, no planeta Terra se encontravam. O período é uma divisão da era e é a unidade fundamental na escala do tempo geológico. Somente as eras dos éons arqueano não são divididas em períodos. Então nós temos as eras geológicas que representam como se encontravam os continentes e os seres vivos que habitavam nesses continentes e no restante do planeta, na hidrosfera do planeta. Já os períodos são divisões menores dessas eras geológicas, são divisões mais específicas das eras geológicas. A época é um intervalo menor de tempo dentro de um período. Somente os períodos das eras dos éons proterozoico não são divididos em épocas. A idade, por fim, é a menor divisão do tempo geológico. Ela tem duração máxima de 6 milhões de anos, podendo ter menos de 1 milhão. Somente as épocas recentes são divididas em idades. Meio confuso, mas aqui nós temos a tabela cronoestratigráfica internacional. A tabela de 2007, segundo semestre de 2017, e ela organiza essas unidades cronoestratigráficas. Os éons, as eras, os períodos, as épocas e as idades. Nós temos aqui o éon adiano, que vai lá de 4,6 bilhões de anos até 4 bilhões de anos. Nós temos o éon arqueano, que vai de 4 bilhões de anos até 2,5, enfim. Nós temos todas as divisões aqui dos éons, temos o proterozoico, fanerozoico, os 3 éons e as suas eras, as suas épocas, os seus períodos, as suas idades, tudo dividido bem bonitinho. Quando vocês precisarem, ficou perdido em quando que aconteceu determinado evento,
Vocês podem retomar para essa tabela e procurar a sua localização nela. Então, vocês vão observar a idade, sempre representada aqui do lado, e daí nós temos os éons, as eras, os períodos, as épocas, enfim, todas elas divididas na tabela aqui. Começando do início, meio que uma leitura ao contrário, mas enfim, lá do lado direito nós temos o início do planeta Terra e vindo mais para o lado esquerdo nós temos os dias atuais. Vamos falar um pouquinho sobre o éon adiano, fase de início da história da Terra há 4,6 bilhões de anos, quando começou a formação dos planetas do nosso sistema solar. Terminou há 3,85 bilhões de anos, quando apareceram as primeiras rochas. Ou seja, o planeta Terra era muito quente, ele era um mar de magma, uma bola de rochas em combustão. E elas estavam no estado líquido, começou a solidificação, a Terra começou a esfriar nesse éon adiano, nesse primeiro período de tempo, ela começou a se solidificar e formar as primeiras rochas no estado sólido. Então, nosso primeiro período de tempo aí de 4,6 bilhões de anos até 3,85 bilhões de anos. O éon arqueano, éon radiano, veio para o éon arqueano. Então, nós vamos subindo nessa escala de tempo. O éon arqueano é quando a vida na Terra surge pela primeira vez. Cianobactérias formaram tapetes que ficaram preservados até hoje e que são os chamados estromatólitos. Ainda não há continentes, apesar de pequenas ilhas e um raso oceano. Esse período geológico começou a se formar quando a Terra havia esfriado há 3,85 bilhões de anos. A atmosfera era rica em dióxido de carbono e praticamente sem oxigênio. Então, nós, na nossa atmosfera primitiva, tínhamos apenas gás carbônico, ou ele em uma grande quantidade. E não havia nada de oxigênio. Por isso, as cianobactérias, os primeiros seres vivos, elas transformavam gás carbônico em oxigênio. As cianobactérias, elas fazem fotossíntese, assim como as plantas atualmente. E essas cianobactérias, então, luz solar, muito gás carbônico, nutrientes da água, capturavam esse gás carbônico e transformavam ele em uma grande quantidade de oxigênio. E aí começou a produção de oxigênio no nosso planeta. O éon arqueano é dividido em 4 eras. Eoarqueana, de 3,8 a 3,6 bilhões de anos. Paleoarqueano, de 3,6 a 3,2 bilhões de anos. Mesoarqueano, de 3,2 a 2,8 bilhões de anos. E o neoarqueano, de 2,8 a 2,5 bilhões de anos. Nessas 4 eras, a Terra ainda sofria com um intenso bombardeamento de meteoritos. Surge um supercontinente chamado Valbara e as primeiras bactérias, que a gente já comentou que eram as cianobactérias. E aqui os estromatólitos formados por essas cianobactérias levaram-se bilhões de anos para eles se formarem. São formados por várias camadas de bactérias. Bactérias são microscópicas. Impossível a gente observar uma bactéria sem um microscópio. E elas vão se agrupando ao longo de bilhões de anos, de uma sobre a outra. As de baixo vão morrendo com o passar do tempo, mas elas vão se agrupando, se formando e formam esses estromatólitos, essas estruturas que nós encontramos nos corais, principalmente. O éon proterozoico. Falamos do adiano, do arqueano, agora nós vamos falar sobre esse carinha aqui, é o éon proterozoico. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre o fanerozoico, mas essa pequena faixa aqui representa o maior período do nosso planeta. Então, a formação do planeta, o seu resfriamento,
a formação das cianobactérias com produção de oxigênio, e agora o éon proterozoico vão representar a maior parte da vida do nosso planeta, maior parte da história do nosso planeta. Apesar de aqui nós termos muito mais divisões, é que aqui aconteceram extinções, novos seres vivos surgindo, a deriva dos continentes, enfim, está representada nesse outro período. O éon proterozoico começou há 2,5 bilhões de anos e se estendeu até 542 milhões de anos atrás. Surgem os eucariontes e 1 bilhão de anos atrás, muitos outros tipos de algas começaram a aparecer, incluindo algas verdes e vermelhas. Surgem os eucariontes nesse período, nesse éon. Eucariontes são seres vivos que apresentam um núcleo bem definido, que apresentam uma membrana que protege o DNA deles. Até então, existiam apenas as bactérias, cianobactérias, que eram procariontes, não tinham um núcleo definido, o material genético ficava espalhado dentro do corpo da bactéria. Agora nós já temos os eucariontes. Lembra que a gente já estudou sobre isso. Surgem também as algas verdes e as algas vermelhas. Os continentes eram agrupados em uma massa única, denominada Rodinia, que fragmentou-se e deu origem aos paleocontinentes Laurentia, Báltica, Sibéria, Cazaquistão e Gondwana. Então, ocorreu a deriva de alguns continentes ali, a formação dos paleocontinentes. O éon proterozoico é dividido em 3 eras. Era paleoproterozoica, de 2,5 a 1,6 bilhões de anos atrás, marcada pelo surgimento dos seres eucariontes. Então, lá no início desse éon já surgiram os eucariontes. Era mesoproterozoica, meso de meio, de 1,6 a 1 bilhão de anos atrás, quando é formado o supercontinente Rodinia e a reprodução sexuada. Agora, os eucariontes, eles começaram a se reproduzir sexuadamente, ou seja, ocorreu a mistura dos materiais genéticos, como na nossa espécie ocorre a mistura dos nossos pais e nós somos a mistura dos nossos pais. Algumas características do pai, algumas características da mãe resultam em nós. A reprodução sexuada garante essa variabilidade genética, a ter seres vivos de diferentes tipos, e isso dá mais chances da evolução, da diversidade de espécies e de seres vivos no ambiente. Era neoproterozoica, de 1 bilhão de anos a 542 milhões de anos, quando já há animais multicelulares marinhos, animais multicelulares formados por mais de uma célula, marinhos ainda, mas já temos os primeiros animais. É o éon atual, é um fanerozoico, iniciado há 542 milhões de anos. Fanerozoico significa vida visível, por ser o éon em que houve grande explosão de vida no nosso planeta. Então agora nós estamos nessa região aqui. Uma pequena introdução, porque nós vamos trabalhar esse éon fanerozoico na nossa próxima aula, certo? Está dividido em 3 eras: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Existe grande facilidade em encontrar rochas e fósseis desse intervalo da história do planeta, o que permite subdividi-la em vários períodos bem caracterizados. Aqui no Adiano, no Arqueano e no Proterozoico, não existiam muitos seres vivos, ou seja, não iriam existir muitos fósseis desses seres vivos, porque se não tinha ser vivo, não tinha como eles se fossilizarem. A partir daqui, no Fanerozoico, apesar de ele ser um período curto de tempo, de meio bilhão de anos, nós temos muitos fósseis, muitas subdivisões, porque existiu muita vida a partir daí.
A partir dos primeiros seres vivos, dos primeiros animais aquáticos e da reprodução sexuada, começou uma divisão, uma diversificação dessas espécies e o planeta Terra começou a ser povoado por uma grande variedade de espécies de seres vivos. Tá certo? Mas a gente vai comentar sobre o período Fanerozoico, ou Éon Fanerozoico, na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham compreendido o assunto até aqui. Ficou alguma dúvida? Retoma o vídeo, faz algumas pausas e anotações. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos vemos na nossa próxima aula.